Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa e feito especialmente para você. Estaremos abordando hoje, em edição especial, o ajuste fiscal, que vai incluir a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Falaremos também da Previdência e do INSS, que tem uma novidade: lançam o cartão Meu INSS Vale Mais. E também estaremos falando de datas comemorativas, porque tivemos aí o Dia do Samba. E outras informações você também vai acompanhar nesta edição. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias falando de ajuste fiscal e da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Inclusive é um pacote que foi anunciado no dia 28 de novembro pelo governo federal e também, então, inclui esta isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 ao mês. E, inclusive, a questão é, a compensação disso vai se dar da seguinte forma: deverá ser feita pela cobrança de mais impostos para aqueles que são mais ricos e ganham até R$50.000. Vamos observar. Pela proposta do governo federal, os trabalhadores que ganham até R$5.000 não pagarão mais imposto de renda a partir de janeiro de 2026. Em compensação, haverá mudanças no percentual de cobrança para quem tiver renda de mais de R$50.000 por mês. A medida, que ainda depende de aprovação do Congresso Nacional, busca equilibrar as contas públicas. A faixa de isenção até 5.000, de fato, levando em consideração o status atual, ela vai beneficiar todo mundo que ganha até 5.000, porque vai deixar de pagar, e todo mundo até cerca de R$7.500, porque vai pagar uma alíquota um pouquinho menor do que paga hoje. Como isso vai ser compensado? Pessoas que hoje têm renda e não pagam imposto, uma renda superior a R$50.000 por mês, ou seja, R$600.000 por ano, elas vão passar a pagar um mínimo. O que significa isso? Vamos supor que uma pessoa tenha aluguéis, tenha salário, tenha dividendos, tenha juros. Ela vai somar o que ela recebeu, qual foi a sua receita, e ela vai calcular 10% desse valor que ela recebeu, em todas as rubricas aí. Recebeu, vamos supor que ela tenha uma renda anual de R$1 milhão, ou de R$600.000 para pegar o começo da escadinha, R$600.000. Aí ela vai fazer a conta o seguinte: eu paguei 60 mil de imposto de renda? Não, eu paguei 35 mil de imposto de renda. Eu vou ter que recolher 25 mil para completar os 60. O mesmo vale para a pessoa que ganha R$1 milhão. Agora, suponha que ela ganha R$600.000 e ela pagou 80 mil de imposto de renda. Ela não é atingida pela medida. Ou seja, nós estamos fazendo um conceito novo de imposto de renda mínimo, considerada toda a renda da pessoa e considerado tudo que ele pagou de imposto de renda naquele exercício. Para este especialista, a medida, além de dar estabilidade ao crescimento do Brasil, também trará mais renda aos trabalhadores. Então, a ideia de você desonerar do imposto de renda pessoas com remuneração até 5 salários mínimos, aumentando, né, a carga tributária daquelas pessoas com renda mensal superior a R$50.000, ela é, a meu ver, e não vejo como isso possa ser questionado, uma medida de justiça tributária. Em 2023, quando o presidente Lula voltou à presidência, a tabela do imposto de renda não era atualizada havia 8 anos. O governo federal, então, fez um reajuste para que trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos não pagassem mais o imposto. Essa medida beneficiou 13 milhões de pessoas, como Elaine. Eu vejo assim que seja R$100, R$200, faz muita diferença no meu orçamento atualmente. Como mãe, né, eu realmente
Também tenho meus gastos como mulher, né? Com a isenção do imposto de renda a partir de 2026 para os trabalhadores que ganham até R$5.000, Jonas também passará a ser beneficiado. Eu acho que vai sobrar mais dinheiro para gastar com a família, né? Lazer com a família, ter que aproveitar bastante tempo com a família, então vai sobrar mais. Muito bem, vamos falar agora então de educação. Projeto de privatização de escolas públicas selecionou unidades escolares nas regiões mais desenvolvidas. Isso é o que aponta um estudo de especialistas em educação que são ligados às principais universidades públicas aqui em São Paulo. Inclusive, eles apontam que o projeto de privatização dessas escolas públicas, que é feito através do governo do estado, acabou selecionando unidades escolares nas regiões mais desenvolvidas aqui da capital. E esses pesquisadores, então, indicam que há uma possível manipulação de quanto a terceirização desses serviços poderia beneficiar a rede. Vamos observar com mais detalhes esta informação. O governo de São Paulo está terceirizando serviços como a manutenção predial, limpeza, segurança e informática em 143 escolas da capital. A concessão não inclui o trabalho dos professores. A nota técnica divulgada pela Rede Escola Pública e Universidade compara aspectos das escolas concedidas com as demais unidades da rede. Nesse mapa, por exemplo, é possível ver que a maioria das escolas, em verde, está em regiões onde a renda dos moradores é maior, enquanto as periferias da capital não possuem escolas no programa. Para os pesquisadores, o projeto reforça as desigualdades escolares da rede de ensino, na medida em que as escolas estão em lugares menos vulneráveis, com menor população pobre e negra. O IDESP, que é o Índice de Qualidade da Educação, que é medido pelo próprio Estado, ele é muito superior às outras escolas na média da rede. Então, é uma forma viciada de você dizer: a política de privatização deu certo porque você escolhe escolas em que esse tipo de ação daria certo. Em nota, a Secretaria Estadual da Educação afirma que as escolas foram selecionadas a partir de um levantamento que indicou que essas unidades estão entre as mais antigas e com mais demandas de infraestrutura, e que a medida busca liberar a direção da escola das tarefas burocráticas. Vamos falar então do INSS e também da Previdência, que lança o cartão Meu INSS+. É importante entendermos que esse cartão vai ser muito útil para aposentados, pensionistas e aquelas pessoas que recebem benefícios permanentes do INSS, que poderão antecipar R$ 150 do benefício e pegar no mês seguinte sem juros e correção ou qualquer taxa. O valor, inclusive, será descontado diariamente da folha de pagamento do beneficiário. Vamos acompanhar mais essa novidade da Previdência e do INSS. O dinheiro é da pessoa. Isso é como você, um trabalhador, e pega um adiantamento de salário. Eu, jovem, cansei de pegar adiantamento de salário. Era uma maneira que a gente tinha para sobreviver. Como você não paga juros, não paga correção, é muito melhor do que você depender de pagar juros e correção por dinheiro que você toma emprestado. Tem muitas emergências, principalmente numa idade mais madura. A pessoa, às vezes, precisa de um remédio imediato. As pessoas, às vezes, vai no médico, não tinha nada para tem que comprar aquele remédio que tem que ser imediato. Então, a gente está fazendo esse adiantamento, que é o salário da pessoa, ela adianta esse salário, depois vai ser descontado no mês seguinte, para que essa pessoa tenha um cartão que só é utilizado como crédito, você não pode sacar o dinheiro, para pagar uma emergência, para pagar um remédio, para comprar um mantimento. E está vedado, desde o corpo aí, será acompanhado por todo o sistema, que seja utilizado em jogo. Não pode pegar esse dinheiro para usar o jogo, porque você vai estar impedido, o cartão não vai passar. Não tem nenhuma despesa puerária com dinheiro público, porque o dinheiro que já é do cidadão, você só está antecipando. Quando o cidadão for receber o salário do mês seguinte, vai ter o desconto daquele dinheiro do mês que ele utilizou, que vai no máximo até R$ 150. Muito bem, vamos falar agora de tecnologia e do sinal 5G, que inclusive pode ser instalado em todo o país. A partir de agora, todos os municípios brasileiros já podem ter esta tecnologia 5G. É uma decisão que aconteceu com a antecipação de aproximadamente um ano.
Vamos observar. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, liberou a faixa de 3,5 GHz para 190 cidades que ainda faltavam. Então agora, todas as cidades brasileiras, são 5.570 cidades, terão acesso a essa tecnologia. O sinal do 5G vem sendo liberado de forma antecipada, como você mencionou, Luciana, em 14 meses em relação ao cronograma inicial. Mas isso não significa que o 5G vai funcionar de imediato nessas localidades, isso porque depende do cronograma próprio das operadoras de telefonia móvel. No momento, 770 cidades são alcançadas por operadoras com 5G, são 35 milhões de usuários, e o edital da Anatel de leilão do 5G prevê que esse sinal esteja disponível num prazo de até julho de 2029 em todas as cidades brasileiras e em 75% das localidades rurais. E olha, aqueles usuários que têm a televisão aberta de antena parabólica precisam agora fazer então uma adaptação nesse equipamento para evitar interferências do 5G, porque a televisão utilizava anteriormente essa frequência. Muito bem, vamos falar agora então da questão climática e do que tem acontecido aqui no Brasil. Tempestades, inclusive, que causam estragos em 35 municípios gaúchos. Então, o mau tempo tem causado a interrupção, inclusive, de fornecimento de eletricidade para mais de 529 mil pessoas ou imóveis no Rio Grande do Sul. Vamos observar esse detalhe desse acontecimento e lembrando que todo cuidado é pouco nessas épocas. E vem aí a época de verão principalmente. Em Camaquã, a chuva destruiu parte da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Beckel, localizada na zona rural. Um vídeo que circula na internet exibe o prédio parcialmente destelhado, salas com bastante água e equipamentos, mobiliário e documentos avariados. O vento forte também derrubou árvores que atingiram a escola. De acordo com a Defesa Civil Estadual, 35 municípios comunicaram ter registrado algum dano. O mau tempo também causou a interrupção do fornecimento de energia elétrica para cerca de 529 mil imóveis residenciais, comerciais e públicos em quase todo o estado. E voltamos então a falar agora de saúde, porque o SUS garante oferta de insulina antecipada e entrega quase 2 milhões de doses. O Ministério da Saúde fechou um acordo para antecipar a entrega da nova remessa de 1,8 milhão de unidades de insulina até o fim de dezembro, e a garantir com isso o abastecimento do SUS. O reforço dos estoques vai permitir a continuidade do tratamento de todos os pacientes atendidos pela rede pública de saúde. Vamos acompanhar de perto mais essa informação, que é também uma coisa bastante útil para a saúde. O acordo prevê a entrega antecipada de uma nova remessa de cerca de 1.800.000 unidades de insulina até dezembro. Isso representa mais de 90% do volume contratado de canetas de insulina. Inicialmente, a previsão era de 50%. O estoque garante o medicamento a todos os pacientes atendidos pelo SUS. O acordo foi fechado durante uma reunião da ministra da Saúde, Nízia Trindade, com um representante do laboratório fabricante. O medicamento é produzido em uma planta em Montes Claros, em Minas Gerais, considerada a maior fábrica de insulinas da América Latina. O Ministério da Saúde informa que até outubro deste ano já foram distribuídas quase 50 milhões de unidades de insulinas NPH e mais de 10 milhões de insulinas em frascos e canetas para estados e municípios de todo o país. No mundo, atualmente, há restrição de oferta de insulina. Por isso, garantir o abastecimento para o SUS é tão importante. Inclusive, quem tiver indicação do uso da insulina e encontrar dificuldades de achar o medicamento nas farmácias, deve se dirigir até uma unidade básica de saúde. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago. Vamos agora falar então com você que se diz vegetariano, porque olhando as informações, cerca de 30 milhões de pessoas se declaram vegetarianas aqui no Brasil, segundo uma pesquisa da própria Sociedade Brasileira Vegetariana. E é uma estimativa que desse total 7 milhões sejam veganas. São pessoas que não consomem produtos de origem animal. Agora a questão é a seguinte: será que esse estilo de vida pode ser uma escolha financeiramente acessível para as pessoas? Vamos conhecer mais de perto esta informação.
Há 9 anos, o Eduardo se tornou vegano. Ele cresceu na periferia de Campinas, interior de São Paulo, e junto com o irmão, criou uma página nas redes sociais para falar sobre veganismo. O veganismo real é esse aqui. São alimentos de verdade, alimentos da horta comunitária, alimentos das feiras, às vezes alimentos da xepa, alimentos cotidianos. E não um industrializado específico, caríssimo, que vem de não sei da onde, um queijo fermentado. Isso não é o veganismo. O vegano é uma pessoa vegetariana estrita. Só que além da alimentação, ele vai inserir no seu dia a dia tudo que está associado aí com a questão animal. Então ele vai evitar vestimentas, vai evitar cosméticos testados em animais, ele vai evitar tudo que tenha alguma condição de exploração animal no seu meio. A ideia de conscientizar as pessoas sobre o impacto do consumo de produtos de origem animal levou à criação da campanha Segunda Sem Carne. O Brasil está entre os mais de 40 países que participam da ação, que já foi adotada por escolas, hospitais e programas de alimentação popular. Um dia sem comer nada de origem animal, você reduz a sua emissão de CO2, o uso de terra, a produção de grãos em sistema de monocultura, o uso de agrotóxicos. Se a gente deixa de alimentar tantos animais, sobra terra agrícola para a gente plantar comida para a gente de formas mais resilientes, como agricultura regenerativa, pequenos agricultores, médios agricultores. Nesta horta agroecológica comunitária, também em Campinas, o seu João encontrou uma atividade terapêutica e uma alimentação mais saudável. Se fosse depender de mim, eu não consumia carne, mas eu tento alimentar uma alimentação mais saudável e menos carne. O senhor acabou sendo influenciado também pelo pessoal aqui, que nem o Eduardo? Nossa, muito. Ah, é? Sem dúvida. E consigo oferecer para as pessoas também, explicar a importância de consumir uma alimentação saudável. Muito bem, vamos falar agora então da própria natureza e de uma planta que pode resolver aí alguns problemas que afetam a nossa própria terra. Cientistas de Pernambuco, aí, da Universidade Federal então, Rural de Pernambuco, descobriram uma planta e, olha, ela é capaz de absorver as concentrações de metais e, dessa forma, descontaminar o solo de forma sustentável. Vamos observar nesta informação que planta é essa na reportagem da TV Pernambuco, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Uma folha de tamanho mediano de uma árvore que chega até 4 ou 5 metros de altura e que é comumente encontrada pelo Brasil. Essa é uma folha de feijão bravo preto, também conhecida como folha dura. Até pouco tempo, acreditava-se que ela não tinha uma função específica na natureza, mas uma pesquisa da Universidade Rural de Pernambuco provou que ela é uma hiperacumuladora, capaz de absorver altas concentrações de metais em solos considerados tóxicos, problema comum no Brasil. Era uma planta que ela era conhecida da botânica, todos nós sabíamos da existência dela, mas essa característica de hiperacumular zinco, de modo que nos servisse para descontaminar áreas e para minerar áreas, foi uma descoberta muito importante e totalmente inédita para a gente. Inicialmente, o projeto coordenado pelo professor Clístenes consistia em avaliar diversas plantas em herbários espalhados pelo Brasil. Ao todo, em 4 anos de pesquisa, foram mais de 10 mil plantas analisadas. O que o grupo não sabia era que a maior descoberta estava em uma planta presente no próprio estado. Nós tivemos que visitar herbários em Brasília, em Manaus, tivemos a colaboração e temos de professoras da botânica que nos auxiliam. Foram mais de 10 mil plantas analisadas, para você ter uma ideia, para chegarmos nessa planta tão especial que a gente encontrou agora e que vai dar uma chance para a gente aí desenvolver diversas aplicações. Essa planta tem um grande potencial para descontaminar solos, então poluição de solos no mundo inteiro é um problema muito sério e muito custoso de se recuperar. E com uma planta como essa, você consegue recuperar, remediar esses solos de forma sustentável e ecológica a um custo muito mais baixo. Além disso, essas plantas podem ser usadas em áreas de mineração para recuperar metais do próprio minério. Com isso, a companhia mineradora, além de ter uma revegetação das suas áreas, vai acabar tendo um lucro extra com os metais que essa planta está absorvendo.
E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico aborda a questão da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que determinou que o prêmio da loteria ganho por uma viúva, recebido quando o marido estava em vida, seja reconhecido como patrimônio comum do casal e incluído inclusive na questão de partilha da herança do falecido. Ainda que esse casamento tenha sido celebrado sob o regime de separação obrigatória de bens. Vamos observar com mais detalhes, porque muitas pessoas às vezes se veem nessa situação. Vamos compreender. 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça decide que mesmo na separação obrigatória de bens, prêmio de loteria da viúva pode ser incluído na herança do falecido. Seja para testar a sorte ou em busca da realização de um sonho, muita gente recorre a uma fezinha. A 4ª turma do STJ decidiu que um prêmio de loteria de R$ 28.700.000, ganho por uma viúva quando o marido ainda estava vivo, deve ser reconhecido como patrimônio comum do casal e incluído na partilha da herança. O casal esteve em união estável com comunhão parcial por 20 anos. Em 2002, devido à idade avançada, formalizou o matrimônio no regime de separação obrigatória de bens. Após a morte do pai, os filhos ajuizaram a ação contra a viúva para receber parte do valor do prêmio. No entanto, o pedido foi negado em 1º e 2º graus. O caso veio parar no STJ e o colegiado da 4ª turma deu provimento ao recurso dos herdeiros. A conclusão foi que não é necessário investigar a participação de cada cônjuge para obtenção de bem adquirido por fato eventual. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, ressaltou que a previsão legal que impõe a separação de bens ao idoso tem por objetivo a preservação de patrimônio em vista de casamentos realizados por exclusivo interesse financeiro. O ministro observou que o casamento aconteceu após longo relacionamento em união estável. Para ele, deve ser aplicado o artigo 1660 do Código Civil de 2002, pois não é razoável que a formalização do vínculo matrimonial torne mais rigoroso o sistema existente entre os cônjuges, que não manifestaram interesse em disciplinar regime diverso da comunhão parcial de bens. Vamos falar agora então da TV Brasil, que completou 17 anos no ar. O sucesso então da TVE do Rio de Janeiro e do Maranhão da TV Nacional de Brasília. A emissora que nasceu na criação em outubro de 2007 da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, com aquela missão de integrar o país por meio da comunicação pública. 17 anos depois, a TV Brasil tem uma rede de 126 emissoras públicas e parceiras, né? Uma coisa importante, porque nós apresentamos as informações e a credibilidade das matérias apresentadas, então, através da TV Brasil. Vamos observar essa festa de 17 anos, então, da TV Brasil. Quando se fala em programação de qualidade, com valorização da cultura nacional, conteúdo infantil sem publicidade e jornalismo preocupado com o cidadão, é na TV pública que o telespectador se encontra. E essa TV pública é a TV Brasil, que completa hoje 17 anos no ar. A TV Brasil é um patrimônio do povo brasileiro. A TV pública tem a missão de informar, prestar um serviço público de informação, também de demonstrar a nossa identidade, a nossa cultura, que muitas, às vezes, as emissoras comerciais, por interesses comerciais, não levam. Como, por exemplo, a programação infantil. Nós somos a TV aberta nacional, a única TV aberta em âmbito nacional, que tem a programação infantil. A TV Brasil, emissora da empresa Brasil de Comunicação, entrou no ar pela primeira vez no dia 2 de dezembro de 2007, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e São Luís, no Maranhão. Fruto da fusão entre TVE do Rio de Janeiro, TVE do Maranhão e TV Nacional de Brasília, ela foi criada para se preocupar com a pluralidade. É muito importante que a gente consiga acolher toda a diversidade da população brasileira numa grade que seja diversa e que traga também a regionalidade, né? Porque a gente fala para o Brasil inteiro, a TV Brasil hoje está num conjunto muito amplo de municípios, então é importante que essas pessoas se reconheçam na TV Brasil, na TV pública. A emissora tem programas premiados como Caminhos da Reportagem e o Sem Censura, um dos mais antigos da TV brasileira. Além disso, o jornalismo da emissora se fortalece a cada dia com material da Rede Nacional de Comunicação Pública de diferentes regiões do país. A gente é parceiro da TV Brasil, né, desde o seu embrião.
principalmente dentro dos aspectos culturais. Recife é muito forte dessa propagação de cultura, desses fenômenos culturais, mas também dentro de agendas sociais e jornalísticas que acontecem na cidade. Então a TV Brasil hoje, ela faz o papel que ela nasceu para fazer, representar todo o Brasil, levando um pedacinho de cada região do Brasil para todo o Brasil, para o mundo, né? Nem só para o Brasil, para o mundo. Então é muito importante, é o exercício da cidadania. O Cleiton é telespectador assíduo e indica a programação da emissora para os familiares e colegas de trabalho. Ele é uma entre as mais de 150 milhões de pessoas alcançadas pelo conteúdo da nossa TV pública. Ali por volta das 16 horas eu já sintonizo ali com o Sem Censura e aí na sequência já acompanho também o Brasil Visto de Cima, o estádio. E normalmente eu encerro ali com o Repórter Brasil, né? O que eu acho interessante no canal é que não tem exatamente essa questão de publicidades excessivas, matérias violentas, programação realmente familiar. Pois é, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias, edição semanal, vai chegar no seu final, agradecendo a sua audiência aqui no Brasil e também você que está em outros países e acompanha a nossa edição semanal. Vamos, antes de encerrar, falar do Dia do Samba, música dos brasileiros, inclusive, né? O samba que tem raízes ancestrais em Angola e na África, de onde vieram alguns dos muitos grupos que são grupos étnicos que chegaram aqui ao Brasil na condição de escravizados. O samba urbano se desenvolveu, lógico, no Rio de Janeiro, na virada do século XIX para o século XX. Foi quando a cidade recebeu, então, milhares de ex-escravizados, principalmente da região da Bahia. E no dia 2, então, de dezembro, é o Dia Nacional do Samba e também o Dia da Música dos Brasileiros. Vamos observar com mais detalhes. Celebração, né? Celebração ao gênero de música, que é muito mais do que um gênero de música, né? O samba é uma espécie de sussurro das vozes ancestrais, né? Que faz com que toda essa população que veio escravizada para o país, que eram várias etnias, pudesse ter um idioma, né? O samba é esse idioma. E um idioma que não se ficou restrito a só os afrodescendentes, a todo o país. E o samba nasceu lá na Bahia ou ele é natural aqui do Rio de Janeiro? Na verdade, muito antes das rodas de samba, o gênero nascia mesmo, era nos terreiros, espalhados por todos os cantos. Mas Bahia e Rio de Janeiro se cruzam desde que o samba é assim. Afinal, foram as tias baianas que abriram seus quintais na região da Pequena África para os batuques que chegavam a durar dias. A mistura do tempero baiano com carioca também acontece na criação do Dia Nacional do Samba. Para uns, a data foi instituída na terra do acarajé. Já outros garantem que foi fruto da reivindicação de sambistas do Rio, insatisfeitos com o avanço de culturas americanas na música brasileira. Quem faz e ouve samba não se importa de onde vem. O importante mesmo é sambar. A Portela, inclusive, fez um enredo assim, Madureira se encontrando com a Bahia no Pelô, né? A gente vê o que tem desse sentimento, né? O que traz esse sentimento, que agrega todo mundo, que se manifesta em todo mundo, seja onde ela estiver e seja de que cor ela seja, né? Claro que o samba é do preto, né? Mas a gente, pardos aqui, ficamos felizes de trazer também para vocês. Um grande evento que acontece há 29 anos na cidade do Rio de Janeiro é o Trem do Samba. Idealizado pelo sambista e compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz, o trem foi a maneira literal de voltar na história do samba no Rio de Janeiro e de como o gênero musical sofreu perseguição. Era proibido cantar samba, então às 6h04 ele se encontrava na Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, isso na década de 30 do século passado, e se juntavam. Quando fechava a porta, começavam a tocar e iam até Oswaldo Cruz tocando. Para o sambista, ter uma data instituída ajuda na divulgação e a apropriação do samba, como um bem nacional. O samba tem que ser respeitado como o jazz, como o blues, né? Ele sempre foi colocado um pouco abaixo disso tudo. Isso é uma realidade, uma verdade. E sendo que o samba é o gênero de música mais completo. Por exemplo, é o gênero de música que tem mais subgêneros no mundo. No gênero de música mais profundo e mais
generoso e mais rico da face da terra. Dia 2 de dezembro, no chão se desenhou um sol que agora avisa que o dia do samba chegou. E com essa última informação, o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e aqui no Brasil, e lembrando que você acompanha as nossas informações diariamente através do Facebook ou YouTube, que é Jornal Tele Brasil Notícias, e também aí no Facebook, A Hora da Notícia. Queremos agradecer o apoio técnico de toda a nossa equipe de trabalho e estaremos de volta na semana que vem, sempre contando com a sua participação e audiência. Até lá! Tele Brasil Notícias.